para ver quais eram as fotos que as pessoas estavam dizendo que tinham sido compartilhadas. E aí eu identifiquei, a primeira que eu identifiquei é uma foto de uma pessoa usando um sutiã. Deixa eu ver até se eu tenho aqui, espera um pouquinho, só um minutinho, vamos ver se a gente compartilha mais alguma coisa. Eu acho até que eu tenho o que eu puxei aqui da internet, segurei um pouquinho. Aqui, ó. Então, essa primeira foto aqui, tá vendo? A moça tá usando roupa e dá pra ver um decote dela. Na terceira tela, o que a gente enxerga é novamente uma pessoa usando uma calcinha e um sutiã, dá pra ver acho que um decote. E a quinta tela, parece que tem uma mulher com uma mulher de costas, tá borrado o meio da nádega, mas a nádega parece que tá vermelha, então teoricamente ele bateu na bunda dela, uma coisa nesse sentido, né? Pelo menos é assim que me parece que essa conversa se desenvolveu. Aí algumas perguntas que se faz. Primeiro, quem borrou essa foto? Gente, eu estou tentando chegar no finalzinho do meu raciocínio, depois eu volto e vejo as perguntas, tá? Escondendo a foto, o nome dela, poderia querer... Eu já vou responder, tá, Rômulo? Então, a questão é, o tipo penal e aí voltamos a falar sobre discussão de tipicidade. Oferecer, trocar, cena de sexo, nudez ou pornografia. Veja que outra vez o tipo penal foi mal feito. Porque nudez é, na minha forma de enxergar, uma palavra que presume a ausência de roupa. E a ausência de roupa pressupõe circunstâncias em que expõe algum tipo de intimidade que essa pessoa normalmente não teria exposto. Também falta no tipo penal a explicação. Poderia ser assim, nudez, total ou parcial. Então, nesse sentido, se você partir do pressuposto em discussão de tipo objetivo, elementos objetivos do tipo, as duas primeiras fotos não tratam de nudez. E a última foto, borrada, talvez, eu não sei quem foi que borrou, talvez, se foi o jogador, talvez a gente não possa nem dizer que aquilo configure nudez. Então, a gente pode, de repente, discutir nudez. Pornografia, não sei, uma palavra muito genérica. Se você seguir o meu livro, talvez dê. Mas eu não sei, a cabeça do juiz vai decidir o que seria essa pornografia. Mas nudez propriamente dita, em duas delas, talvez não tenha nudez. Tá? E se não tivesse divulgado nenhuma foto, se tivesse divulgado só a conversa que eles tiveram? Olha que coisa interessante, eu falo isso desde o primeiro momento em que eu escrevi esse livro. Se a conversa fosse uma mera divulgação de conversa e não tivesse cena de sexo, nudez ou pornografia, o tipo penal não seria o do 218C. Então, o que transforma o tipo penal num 218C, talvez, seja a nudez da terceira foto que mostra a nádega da mulher vermelha. Agora, aquela nádega daquela mulher, aquela pessoa é aquela mulher? Tudo isso tem que ser questionado. Essas são as possibilidades que a gente tem de discussão de tipicidade. Então agora eu vou evoluir o raciocínio para aquilo que me parece mais lógico. E para isso eu preciso só mudar aqui a minha tela, só um segundinho, tá? Eu recebi de um colega que está aqui, inclusive assistindo, a informação de que professores do seu estado estão dizendo que se trata de estado de necessidade. Gente do céu. Eu vou ler para vocês. O artigo 24 fala que considera-se em estado de necessidade quem pratica o fato para salvar de perigo atual que não provocou por sua vontade, nem podia de outro modo evitar, direito próprio ou alheio, cujo sacrifício nas circunstâncias não era razoável exigir-se. E, gente, isso é um absurdo um professor de direito penal explicar para um aluno que isso seria uma situação de estado de necessidade. Eu te explico por quê. A coisa mais importante do estado de necessidade é a circunstância de inevitabilidade. Eu explico um pouquinho mais a fundo se você não for do direito. Inevitabilidade é a situação em que você não tem alternativa a não ser sacrificar um bem para preservar outro bem. Ou seja, ele vai ter o seu bem destruído se ele não sacrificar, o colega está até falando aí, se ele não sacrificar o direito alheio. O exemplo clássico que os livros dão é a situação da pessoa que ela sofreu um naufrágio, ela vai morrer, e o único jeito dela não morrer
é ela matar a outra pessoa porque só tem uma prancha, uma boia, um bote salva-vidas, um colete salva-vidas para que ela flutue. Então ela tem que matar a outra pessoa para ela não morrer. Então nesses casos a gente fala no estado de necessidade que se destrói um bem jurídico de igual ou menor valor para preservar o seu bem jurídico. Mas olha, a situação de inevitabilidade pressupõe que a pessoa não tem outra alternativa. E aí o professor de Direito Penal, de primeiro ano de Direito Penal, de segundo ano, fala assim, olha, é completamente diferente da legítima defesa, porque no estado de necessidade, a pessoa não pode fugir daquela situação. Não é assim, o barco vai afundar. Não, o barco afundou, já era, vai morrer. Agora, se você estiver numa situação em que você consegue prever o perigo, então você tem obrigação, isso todos os livros de direito penal elementares falam, você tem obrigação de evitar a destruição do bem jurídico alheio. Estado de necessidade é uma situação incontornável. E nessa situação concreta não existe nada de incontornável. Você quer ver como é que o cidadão que é acusado de estupro contorna a violação? Responde ao processo, apresenta defesa, contrata advogado. Gente, estado de necessidade não é. Então, pessoas que estão falando que é estado de necessidade não são pessoas que não entendem de direito penal informático. São pessoas que não entendem de direito penal básico. Então, esse é o primeiro argumento que eu precisava necessariamente refutar. Bom, é isso aí, Raíssa. Um argumento que pouca gente apresentou, e aí eu quero apresentar, quem apresentou, primeira vez que eu li, eu já tinha isso na minha cabeça, mas eu acabei lendo o artigo dele hoje e vi que ele levantou o mesmo raciocínio, foi o Rogério Sanches, é o raciocínio da legítima defesa. E aí eu acho que se essa situação for verdadeira, se realmente o Neymar manteve a relação sexual, realmente, cronologicamente, a pessoa foi lá e fez o boletim de ocorrência por estupro, e depois disso, ele foi lá e apresentou esses prints de tela, eu acho que isso seria um caso de legítima defesa. Por quê? Porque eu vou ler para você. Legítima defesa. Vamos ler. Entende-se em legítima defesa quem, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão atual ou iminente a direito seu ou de outrem. Eu acho que a legítima defesa se encaixa muito bem, até o momento em que se verifica que não houve o tal excesso de legítima defesa. Por quê? Porque é claro que ser processado injustamente, uma pessoa famosa, com dinheiro, na beira da Copa América, né? Não sou um grande entendedor de futebol, na beira da Copa, no auge da carreira, tendo uma legião de fãs, no momento em que essa pessoa sofre injustamente,